Quando o INSS convocar incapacidade, por exemplo, de maneira irregular, imagina que o INSS faz isso, né? Imagina que o INSS faz convocações irregulares e ainda obriga o segurado a comparecer. E olha, se não comparecer, imagina, o INSS vai fazer esse tipo de maldade. Eu vou falar nesse conteúdo aqui algumas atualizações e sobre isso, mas a gente conhece o INSS. Um órgão perfeito, dá suporte para o segurado. Você aí que está doente, te tratam que nem papai e mamãe, pegam você no colo, te dão assistência, são educados com você, te respeitam. Imagina, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver. Quando o INSS convoca um segurado para uma perícia ou qualquer outro procedimento relacionado ao benefício de incapacidade, o que acontece? Existem muitas dúvidas sobre a obrigatoriedade de comparecer, principalmente quando há indícios de que a convocação foi feita de forma irregular. Que maldade! Essa situação é mais comum do que se imagina, tá? Já que os erros administrativos e falhas na comunicação podem acabar afetando diretamente a vida do segurado, afastado. O gozado é que eles nunca erram, né? Por exemplo, uma pessoa que é para ser convocada deixa passar batido. Um erro de cálculo, paga mais para o segurado? Não. Eles convocam sempre aqueles que não podem ser convocados muitas vezes. Quando erra no cálculo, erra sempre ferrando o segurado, nunca eles. E quando vai fazer cálculo, então, que é acertos aí para passar dinheiro para sindicato, para associação, aí que não tem erro mesmo. Aí não precisa de carimbo, não precisa de análise, não precisa de documentação, não precisa atualizar nada, é tudo feito assim. Bom, é importante destacar que, em regra, toda convocação emitida, tá, pelo INSS deve ser levada a sério, pessoal. Isso acontece porque a ausência injustificada ao chamado pode resultar na suspensão ou até no cancelamento do benefício, mesmo quando a convocação é irregular. A orientação mais prudente é não ignorar a intimação, comparecer, justificar formalmente a impossibilidade da presença caso não possa comparecer. A irregularidade ela pode ocorrer como nós falamos, tá? Por exemplo, uma convocação fora de prazo legal, uma notificação que não chega corretamente para o segurado, uma marcação de uma perícia numa cidade diferente daquela em que o segurado reside, ou até um agendamento, tá, para pessoas que já estão com perícia agendada ou processo judicial em andamento. Apesar dessas falhas, o risco de não comparecer é alto demais para ser assumido, tá? Então olha lá. Ah, mas eu não posso ser chamado, mas tem que comparecer, pessoal, tá? O negócio é sério. Eu faço umas brincadeiras aqui para tentar deixar o vídeo mais leve, ou então até com um pouco de ironia, fica mais fácil para entender a mensagem, mas o negócio não é brincadeira não, tá? Muitos segurados acreditam que ao perceber que a convocação foi equivocada, basta simplesmente não ir. Grande erro. No entanto, se o INSS registrar a ausência, geralmente entende que houve descumprimento de obrigação e suspende de imediato o pagamento, olha aí. E reverter uma decisão dessa, depois, através de processo administrativo ou judicial, vai levar tempo. E a pessoa vai ficar desamparada financeiramente. A recomendação é, sempre que houver dúvidas sobre irregularidade da convocação, o segurado deve comparecer, registrar a sua posição. Isso significa levar documentos, protocolos, laudos, tudo que mostre que houve uma irregularidade formal do INSS na convocação. Mostrar isso tudo para o perito, para o setor administrativo. Outro ponto importante é que existem meios também de contestar essa convocação antes mesmo da data marcada. O segurado ele pode ligar, por exemplo, entrar em contato com o 135, através do portal Meu INSS, saber a origem dessa convocação, se foi constatado que foi um erro, porque muitas vezes pode ser que o INSS mesmo constate. É possível esclarecimento, solicitar uma remarcação. Quando a convocação é irregular, ainda assim o comparecimento funciona como um mecanismo de proteção para o segurado. Às vezes não é nem erro, tá? Às vezes é que eles estão querendo ferrar um segurado mesmo, sabe que não pode convocar, mas mesmo assim convoca. Ah, mas isso seria birrinha do INSS, mas tem birrinha. Você ganha processo na justiça, está tudo comprovado, tudo em ordem. O juiz está convicto, a perícia judicial foi a seu favor, reconheceu tudo. E o INSS não recorre? Estar presente numa convocação irregular impede que o benefício seja cortado sumariamente, pessoal. E permite que a situação seja esclarecida depois. Inclusive,
Se lhe causar danos morais ou materiais, você pode entrar com processo, porque o INSS lhe convocou irregularmente. Mas tem que lhe causar dano, tá? O cenário que o segurado esteja impossibilitado de comparecer, seja por um motivo de saúde grave, olha lá, isso tudo é danos, tá? Ausência temporária da cidade, você está num compromisso longe, de repente, tem que estar amanhã lá no INSS, e aí? E você tem que largar tudo, sabe? É essencial você ter tudo isso registradinho. Depois procure um advogado e fumo no INSS, tá? Não tem essa não. A legislação, ela prevê que o INSS pode realizar a revisão de benefício, quando o procedimento é legítimo. Só não dá ao INSS uma maneira arbitrária de fazer do jeito que quer, quando quer, a hora que quer, e sabe, sem uma análise se é correto, se não é, se existe uma proteção, se pode convocar ou não. Eu já falei, quem não tem competência para administrar o INSS, sai fora. Deixa quem quer trabalhar, deixa quem tem competência. Mas isso não acontece, né? Em primeiro lugar, por quê? Porque os cargos de altos cargos do INSS são preenchidos com o quê? Com indicação política. Tem muito analfabeto, cara que não sabe nem ler e escrever, que não tem raciocínio nenhum, nunca nem ouviu falar de INSS e está lá ocupando um cargo de confiança no INSS. Bom, aqui nós não temos, só porque a fulana foi assassinada lá, a tal da Marielle, a irmã não virou ministra, não sei do que, não inventaram um ministério que até hoje não se sabe para quê. Bom, sabe-se que é para arrecadar dinheiro e desviar dinheiro. Mas ela virou ministra só porque ela é irmã da que foi assassinada e teve uma repercussão. Quer dizer, aqui o presidente da república pode ser analfabeto, sabe? Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Aqui é o país, sabe? Bom, eu não vou nem começar a falar aqui, porque quem me conhece já sabe. Em muitos casos, quando há irregularidade, a própria justiça tem determinado reativação do benefício suspenso, tá? E até a decisão seja proferida, o segurado deve enfrentar dificuldade financeira, a não ser que esteja, pessoal, num estado de vulnerabilidade grande, mas isso tem que ser comunicado logo para o juiz, para conseguir uma liminar, que aí começa a receber uma tutela antecipada, mas é complicado, tem que comprovar que está em estado de vulnerabilidade. O princípio da boa-fé também orienta essas situações, tá? Demonstrar disposição no cumprimento aí do chamado. Não, você tem que chegar lá, oba, eu fui chamado, tô aqui, ó, presente. É igual quando a gente estudava, eu não sei se hoje é assim. Aí o professor chegava lá na sala, lá fazia a lista de chamada. Presente, tem que fazer isso. Tem que fazer isso, porque lá no INSS o ERG é alto. Se você não se comportar como um aluninho de escola ali, eles acham que você está ofendendo, né? Você não pode chegar aí falando de direito, que senão você ofende, sabe? Desacatar funcionário público no exercício da sua função, dá multa ou até cadeia, sabe disso, né? Tem a plaquinha lá avisando, né? Agora, você ser desacatado, desrespeitado, você não acontece nada, você só serve para pagar imposto mesmo. Outro aspecto é considerar que o não compadecimento pode ser interpretado como abandono do benefício, ainda que não seja essa a intenção. Mas por precaução, pessoal, ouve o que eu estou falando. Deixa sempre seus documentos tudo atualizado, deixa tudo certinho. Uma vez por semana dá uma olhada no portal Meu INSS através do smartphone, olha lá cumprimento de exigência, novo pedido, faz uma geral, pessoal. Não vacila com o INSS, pessoal. Eu não canso de falar isso aqui. Não vacila. Se os caras encrespar com você por algum motivo, enquanto eles não te arrebentar, eles não vão parar. Aqui funciona assim, olha a justiça. Olha a justiça, que hoje em dia está julgando, não é por a pessoa cometer o crime, não, é se gosta da pessoa ou não. Peraí, o que ela posta na rede social? De que ideologia ela é? Ah, é de direita? Vamos acabar com a vida dessa pessoa. Tira o salário da pessoa, da família, deixa os filhos passando fome. Salário, que é uma coisa que está na Constituição. Os caras cancelam salário para deixar você e seus filhos passando fome. Se atropela tudo hoje. Então não duvide. Já falei para vocês em questão de rede social. O INSS faz vistoria nas redes sociais.
Tem gente que não acredita. Aí quando chega uma convocação aí, ué, mas você fala que está incapacitado aqui, está jogando bola lá, e aí? Aí não adianta chorar, meu amigo. E você sabia que numa dessas eles podem falar que é fraude e querer que você devolva o dinheiro? Tem gente que acha que é brincadeira, tem gente que acha que isso não acontece. Eu sou amigo, e quem avisa, amigo é. Fiquem atentos, pessoal. Não brinquem, porque essa cambada, eles não estão aí para brincar, eles estão aí para meter a mão no teu dinheiro, que é a única coisa que interessa. Então não vacila, porque você está dando despesa no INSS, e cortar o seu benefício sobra mais para eles, entendeu? Para eles meterem a mão. Meu amigo e minha amiga, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo, tá bom? E você que está sempre me acompanhando aqui, que muitos já estão comigo há anos, sempre me incentivando, interagindo, que Deus abençoe meus amigos e amigas, sempre a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com tudo de melhor, saúde, paz, tranquilidade, prosperidade, é tudo que eu desejo para mim e para minha família. Lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.